Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 4. Hoje vamos estudar Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa de Jesus Cristo, a doutrina bíblica sobre Jesus Cristo. Hoje nós estamos na videoaula 26. Tudo indica que essa é a última videoaula. A próxima videoaula será a revisão do módulo e sempre em aberto, né, irmãos? A gente conclui o módulo, a gente fecha o módulo fazendo aquela aula de revisão, mas sempre é possível que a gente traga uma aula avulsa com algum conteúdo e a gente vai no módulo determinado daquele assunto e a gente inclui ali naquela playlist. Nós temos a playlist do módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e módulo 5. Essas playlists, elas estão disponíveis, caso você queira acompanhar o seminário desde o início. Hoje nós vamos fazer um resumo da última videoaula. Nós falamos sobre os 7 eu sou de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E nós mostramos que Jesus falou alguns eu sou a mais aqui, né? Nós abordamos, desenvolvemos esse assunto na aula, que é apenas um flash, estamos apenas mencionando rapidamente, pois é um lembrete da última aula. Nós falamos que Jesus, ele disse eu sou outras vezes. A gente costuma dizer, os 7 eu sou de Jesus, mas ele falou Jesus outras vezes. Ele estava conversando com os judeus, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi. Os guardas foram prender Jesus, aí ele perguntou, a quem buscais? Eles disseram, a Jesus o Nazareno. Jesus disse, sou eu, né? Eu sou eu. E quando Jesus disse, sou eu, os guardas recuaram e caíram. Então, na videoaula anterior, o link vai estar na descrição do vídeo, nós abordamos sobre esse assunto. Na aula de hoje, que é a última aula do módulo 4, Cristologia, nós vamos falar sobre Jesus revelado nas Escrituras. Essa é a videoaula 26. A matéria está na descrição do vídeo. A videoaula de hoje ela vai ser uma leitura básica, não vou ficar comentando porque é muita coisa, mas é apenas mesmo a gente ir aprendendo que Jesus é, desde Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o nosso Cordeiro Pascal, ou Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o nosso sacrifício de oferta pelo perdão dos pecados. Em Números, é o que foi levantado para nossa cura e redenção. Lembramos da serpente de bronze, não é? A tipologia de Jesus Cristo. Depois ele tocou nesse assunto com Nicodemos. Em Deuteronômio é o verdadeiro profeta. Em Josué é o capitão vencedor, é o capitão da nossa salvação. Em Juízes é o justo juiz, o juiz libertador. Em Ruth é o nosso parente que não desampara, é o nosso parente resgatador. Em Samuel é o rei esperado. Em Reis é o rei prometido, o maior rei que sempre reinará.
Em Crônicas é o descendente de Davi. Em Esdras, Samuel, Reis e Crônicas, o comentário é pertinente ao primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, ou primeiro Reis, ou primeiro Crônicas, ou primeiro Samuel, ou segundo Samuel, segundo Reis e segundo Crônicas. O numeral ele é lido no masculino porque está subtendido a palavra livro, primeiro livro de Reis ou primeiro Reis, primeiro livro de Samuel ou primeiro Samuel, segundo livro de Crônicas ou segundo Crônicas. Amém? Em Esdras é o ensinador divino, em Neemias é o edificador, em Ester é a providência do Senhor para seu povo, em Jó é o redentor que vive e que se levantará, em Salmos é o nosso socorro, alegria, é o pastor que não faltará. Em Provérbios é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes é o alvo verdadeiro, é o pregador. Em Cantares é o amado da nossa alma, é o noivo com eterno amor. Em Isaías é o Messias que há de vir. Em Jeremias é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações é o Consolador. Em Lamentações é o Consolador. Em Ezequiel é o Filho do Homem. Em Daniel é a pedra que esmiuça, é o tempo do tempo a cumprir. Em Oséias é aquele que orienta o desviado, é restauração, é o amor atuando. Em Joel é o juiz sobre um povo pagão e o juiz de todos os povos. Em Amós é o Deus dos exércitos. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas é a salvação do Senhor, é aquele que perdoa quem deseja o perdão. Em Miqueias é a testemunha contra as nações rebeldes. Ele é o mensageiro. Em Naum, Jesus é a fortaleza no dia da angústia, é o vingador. Em Abacuque é o puro dos olhos. Em Sofonias, Jesus é o pastor zeloso. Em Ageu é o Deus que está conosco. Em Zacarias é o renovo da justiça. Em Malaquias é o sol da justiça que não se apagará. Em Mateus é o Messias prometido, o Filho de Deus que veio para salvar. Em Marcos é o Cristo ressuscitado, é a mão de Deus a operar. Em Lucas é o Filho do Homem a andar. Em João é o Filho de Deus, é a porta do céu para o homem entrar. Em Atos é o Senhor redivivo. Em Romanos é a justiça de Deus, a nossa justificação. Em 1 Coríntios é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios é a nossa suficiência. Agora, no Novo Testamento, o numeral é lido no feminino, porque é 2 Coríntios ou 2ª carta aos Coríntios ou 2ª epístola aos Coríntios. Está, por exemplo, 2 Coríntios, está implícita a palavra livro, a palavra epístola ou carta, por isso é feminino. Então, em 1 Coríntios, ou 1ª carta aos Coríntios, é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios, ou 2ª epístola aos Coríntios, é a nossa suficiência. Então, o numeral no Antigo Testamento, ele é masculino e no Novo Testamento, ele é feminino. Em Gálatas é o nosso libertador do jugo da lei, aquele que redime sua criação. Em Efésios é o cabeça da igreja, a nossa riqueza insondável. Em Filipenses é a nossa alegria, é o nosso supridor.
Em Colossenses, é a nossa vida, ele é a plenitude. Em 1 Tessalonicenses, é aquele que há de vir, é o Rei. Em 2 Tessalonicenses, é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo, é a nossa esperança, o nosso mediador. Em 2 Timóteo, é o Senhor que conhece os que são seus. Em Tito, é o nosso modelo. Em Filemon, é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, é o sacerdote eterno, aquele que honra a fé, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em Tiago, é o modelo de legislar, o modelador da igreja. Em 1 Pedro, é a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, é a nossa força. Em 1 João, ele é a promessa de vida eterna. Em 2 João, é o nosso caminho. Em 3 João, é a nossa verdade. Em Judas, é o nosso protetor e Senhor. Em Apocalipse, é o nosso Rei triunfante, que vem em glória e poder, aquele que saiu vencendo e para vencer. Os seus pés são como bronze reluzente, seus cabelos brancos como a lã. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã. Então aqui nós lemos Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Louvamos a Deus, porque é um estudo muito interessante, aquilo que nós falamos. Jesus é um dos temas mais profundos na Bíblia. Nós estudamos aqui várias situações a respeito de Jesus no Antigo Testamento, estudamos a respeito da divindade de Jesus no Antigo Testamento, as cristofanias, as manifestações de Jesus no Antigo Testamento e as promessas messiânicas, né, dos profetas messiânicos e dos salmos messiânicos. Então Jesus, ele vai de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é cristocêntrica. No Antigo Testamento, a mensagem dos profetas era que Jesus viria. No Novo Testamento, a mensagem dos apóstolos era que Jesus veio. Ou seja, a mensagem profética falava que Jesus viria. A mensagem apostólica fala que Jesus veio. Jesus é o centro da Bíblia. A Bíblia ela é cristocêntrica. Louvamos a Deus por esse privilégio, irmãos, de nós estudarmos cristologia num conteúdo tão rico. Na próxima aula nós vamos encerrar esse módulo e vai ser uma aula muito rica, muito profunda. Vamos estudar. Eu vou só mencionar, né, relatar tudo que nós vimos desde a primeira aula até essa aula de hoje. Então nós vamos fazer um verdadeiro passeio, permitindo o Senhor. Vamos fazer um verdadeiro passeio na cristologia. E aí nós vamos fortalecer cada vez mais a nossa fé no conhecimento de Jesus Cristo, amém? Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.